Coincidentemente, dias após sua efêmera prisão, toda a família de Benedito morreu tragicamente na queda do avião que os transportava a Araguari. A sociedade não deve comer, a sociedade não deve esquecer. E a sociedade deve continuar cobrando que esses erros não aconteçam e, se aconteçam, sejam socialmente tratados. Aí a gente se pergunta, sequer houve crime? O que levou esse tenente a fazer isso? Comunidade Arquivo Estranho, vamos para mais uma cesta do crime, com talvez o maior erro judicial brasileiro. Mas antes, curta, compartilhe, mande valeu demais e mantenha o seu canal vivo. Considerado o maior erro judiciário do Brasil, foi na cidade mineira de Araguari, em 1937. Os irmãos Naves, Sebastião, de 32 anos de idade, e Joaquim, 25 anos, eram simplórios trabalhadores que compravam e vendiam cereais e outros bens de consumo. Joaquim Naves era sócio de Benedito Caetano. Benedito comprara com auxílio material de seu pai, com dinheiro, grande quantidade de arroz, trazendo-o para Araguari, onde, preocupado com a crescente queda dos preços, vendeu o carregamento por expressiva quantia. Na madrugada de 29 de novembro de 1937, Benedito desaparece de Araguari, levando consigo o dinheiro da venda do arroz. Os irmãos Naves, constatando o desaparecimento e sabedores de que Benedito portava grande importância de dinheiro, comunicam o fato à polícia, que imediatamente inicia as investigações. O caso é atribuído ao delegado de polícia Francisco Vieira dos Santos, personagem sinistro e marcado para ser o principal causador do mais vergonhoso e conhecido erro judiciário da história brasileira. Militar determinado, iniciou as investigações e não demorou a formular a sua convicção de que os irmãos Naves seriam os responsáveis pela morte de Benedito. A partir de então, se iniciou uma tragédia prolongada na trajetória de vida de Sebastião e Joaquim Naves, e de seus familiares também. Submetidos a torturas mais cruéis possíveis, alojados de modos abjetos e sórdidos na cela da delegacia, privados de alimentação e visita, os irmãos Naves resistiram até o esgotamento de suas forças físicas e morais. Primeiro, Joaquim padece, depois Sebastião. A perversidade do tenente Francisco não se limitou aos indiciados. Também as esposas e até mesmo a genitora deles foram covardemente torturadas, inclusive com ameaças de estupro, caso não concordassem em acusar os maridos e filhos. A defesa dos irmãos Naves foi exercida com coragem e perseverança pelo advogado João Alami Filho, que jamais desistiu de provar a inocência de seus clientes, ingressando com habeas corpus, recursos e as mais variadas petições na busca de demonstrar às autoridades responsáveis pelo processo terrível que estavam sendo cometidos. O processo, ainda na sua fase inicial, sob as constantes ameaças do tenente Francisco, os irmãos Naves são pronunciados para serem levados ao tribunal do júri, sob a acusação de serem autores do latrocínio de Benedito Caetano, ao passo que a mãe dos irmãos, Dona Ana Rosa Naves, é impronunciada. Na sessão de julgamento, a verdade começa a surgir com a retratação das confissões extorquidas na fase policial e principalmente com depoimentos de outros presos que testemunharam as seguidas e infindáveis sevícias sofridas pelos acusados em delegacia de polícia. Dos 7 jurados, 6 votaram pela absolvição dos irmãos Naves e 1 pela condenação. A promotoria, inconformada, recorreu ao Tribunal de Justiça, o que anulou o julgamento, por considerar nula a quesitação. Realizado o novo julgamento, o placar foi o mesmo, 6-1. Até então, tudo indicava que os irmãos Naves seriam finalmente libertados de suas tristes sinas. Lê do engano, o Tribunal de Justiça resolveu alterar o veredito, o que era então possível, mercê da ausência da soberania do júri no regime ditatorial da Constituição de 37, condenando os irmãos Naves a cumprirem 25 anos e 6 meses de reclusão. Depois acabou sendo reduzido na primeira revisão criminal para 16 anos. É bom ressaltar que em 1937 o Brasil vivia sob o regime ditatorial de Getúlio Vargas,
no chamado O Estado Novo. Após cumprirem 8 anos e 3 meses de pena, os irmãos Sebastião e Joaquim, ante o comportamento prisional exemplar, obtêm livramento condicional, em agosto de 1946. Joaquim Naves falece como indigente após longa e penosa doença em 28 de agosto de 1948, em um asilo de Araguari. Antes dele, em maio do mesmo ano, morria em Belo Horizonte seu maior algoz, o tenente Francisco Vieira dos Santos. De 1948 em diante, o sobrevivente Sebastião Naves iniciou a busca pela prova de sua inocência. Era preciso encontrar o rastro de Benedito, o que vem a ocorrer, por sorte do destino, em julho de 1952, quando Benedito, após longo exílio em terras longínquas, retorna à casa dos pais em Nova Ponte, sendo reconhecido por um conhecido primo de Sebastião Naves. Avisado, Sebastião apressa-se em dirigir-se a Nova Ponte, acompanhado de policiais, vindo a encontrar o morto Benedito, que, assustado, jura não ter tido qualquer notícia do que ocorrera após a madrugada que desapareceu em Araguari. Coincidentemente, dias após sua efêmera prisão, toda a família de Benedito morreu tragicamente na queda do avião que os transportava a Araguari, onde prestariam esclarecimentos sobre o desaparecimento daquele homem. O caso passou a ser nacionalmente conhecido. A imprensa o divulgou com merecido destaque. A mesma população que, influenciada pela autoridade do delegado, inicialmente aceitava como certa a culpa dos irmãos Naves, revoltava-se com o ocorrido, tentando, inclusive, linchar o desaparecido Benedito. Em nova revisão criminal, os irmãos Naves foram finalmente inocentados em 1953. Como etapa final e ainda custosa e demorada, claro, iniciou-se o processo de indenização civil pelo erro judiciário. Em 1956 foi prolatada a sentença, que mereceu recursos pelo Estado, até que, em 1960, 22 anos após o início dos suplícios, o Supremo Tribunal Federal conferiu a Sebastião Naves e aos herdeiros de Joaquim Naves o direito à indenização. No livro O Caso dos Irmãos Naves, um erro judiciário, que foi editado em 1993, o advogado dos irmãos Naves, João Alamir Filho, deu a sua interpretação das condições que tornaram possíveis esse tremendo erro. Estávamos sob nova ditadura. Não havia garantias legais. Subvertia-se a ordem democrática, extinguindo o legislativo, o poder executivo se sobrepunha à lei e ao judiciário. Saía-se de uma breve revolução. Forçava-se punição criminal comum como substrato da punição criminal política. A pessoa humana, o cidadão, era relegado a um plano inferior, secundário. Interessava-se apenas pelo Estado. A subversão da ordem influenciava a subversão do direito e a falta de soberania do Tribunal Popular. Naqueles tempos, o Tribunal de Justiça podia retomar o veredito do júri. É bom sempre frisar que hoje, em tempos democráticos, o Tribunal do Júri é soberano. Então, se uma pessoa for julgada por 7 crimes, depois eu até vou gravar um vídeo sobre isso, mas por 7 crimes, dentre eles homicídio, indução ao suicídio, enfim, se o Tribunal do Júri achar que a pessoa é inocente, ela será inocente. E não há nada que revogue isso, nem o juiz pode revogar essa decisão do Tribunal do Júri, que seja por 4-3, 5-2, 6-1, como foi o caso dos irmãos Naves, ou 7-0, lembrando que são 7 os jurados que compõem o tribunal. Georgia, conta pra gente o que Foucault, em especial na sua grande obra Vigiar e Punir, pode nos dizer sobre isso, sobre a relação de poder, de Estado, em que o Estado, na verdade, foi o criminoso, no caso dos irmãos Naves. Nós temos aqui um processo de perspectiva de poder representada pelo Estado que me faz refletir sobre a ótica de Foucault, onde ele diz que o poder de polícia é uma forma de controle social e que vão se estender aí em instâncias de vigilância generalizada, onde há necessidade da punição do sujeito por considerá-lo inimigo da sociedade. Para Foucault, a punição é como um ritual agressivo, animalesco, para que aquele corpo do condenado fique marcado com cicatrizes que nunca vão se curar. Aí a gente se pergunta, sequer houve crime? O que levou esse tenente a fazer isso? A gente volta em Foucault, onde ele diz da necessidade de se criar um espetáculo em torno dos supostos criminosos.
Com a ruptura do pacto devido ao suposto crime, precisa manter a ordem. Aí vemos em Hobbes que diz que a ordem civil é dada pela soberania. Assim, o tenente Vieira assume a lógica do poder e, nesse entendimento, ele brinca com o medo do outro, que está ali, indefeso, desarmado, pronto para que seu algoz se delicie com seu sadismo tirânico. Ele busca no prazer da dominação o desejo de fazer sofrer o seu objeto frágil. As sequelas psicológicas de vítimas, como as vividas pelos irmãos Naves, podem ser crônicas transgeracionais, com uma grande dificuldade de inserção social. Além disso, as sequelas psicossomáticas, como as afecções cerebrais que levou Joaquim a um AVC e com isso veio o óbito. Caio, me diga o seguinte, como é que pode uma família, como a família Naves, se reconstruir afetivamente depois de um erro, se é que pode chamar assim, né, uma coisa tão brutal praticada pelo Estado? O caso dos irmãos Naves trazem novas discussões sobre se existe mesmo tantos casos isolados de excessos judiciários e policiais nesse país, ou se há alguma conexão entre eles. A democracia é muito mais do que votar durante as eleições. Ela é uma forma de organização da sociedade e das subjetividades desse Estado que promovem a possibilidade da franca defesa, do total acesso aos autos e a possibilidade de você ter um julgamento justo. É uma forma de repensar, é uma forma de hierarquizar algumas coisas, no sentido de que talvez valha mais um criminoso que não pôde ser preso por falta de prova do que um inocente preso sem provas, erroneamente. Esse caso destruiu uma família, a ponto de, após a soltura de Joaquim, ele faleceu pouco tempo depois num asilo de doenças que ele acabou tendo por conta das torturas que sofreu. É um caso onde testemunhas e até a sua mãe foi torturada. E eu acho até curioso que os irmãos seguraram a onda e foram até o fim para tentar provar a sua inocência. Eles foram aconselhados por várias pessoas a simplesmente desistirem da sua defesa, porque não era incomum durante o Estado Novo, na era Vargas, que aquele que era acusado, mesmo que fosse inocentado em primeira instância, continuasse preso, porque era um jeito de manter a cabeça das pessoas no lugar. Não há nada mais antidemocrático do que isso, quando a hierarquia da força sobrepõe a veracidade das provas. Quando a gente vê 80 tiros vitimar um músico durante a intervenção no Rio de Janeiro, chefiada pelo Braga Neto, não é sem querer. É um jeito de dizer para a sociedade quem eles devem temer. E eu digo isso com todo respeito às forças policiais que entendem a grande responsabilidade de ser o braço armado de um Estado e que fazem o máximo para não cometer excessos e que, quando os cometem, entende que é muito difícil você viver num país onde a hierarquia política e monetária é mais importante do que a defesa de seus cidadãos. É claro que os excessos devem ser cuidados para não se tornarem a regra, só que eles já se tornaram, porque tanto os policiais que fazem um bom trabalho, quanto nós civis, estamos sendo literalmente massacrados pelas maiorias políticas. Caio, como a gente pode relacionar o caso dos irmãos Naves à violência estatal? A gente sabe que a gente vive num período democrático, mas ainda assim o Estado é violento. Imagine num Estado ditatorial. Então, em relação ao crime atribuído aos irmãos Naves, o que a gente pode falar a respeito sobre isso? Aquele que é vítima de tortura, quando ele está sendo acusado de algo que ele não cometeu, talvez as torturas físicas sejam menos difíceis de lidar do que as torturas psicológicas. No caso de pessoas que foram torturadas pelas suas ideologias políticas, parece haver uma resiliência diferente, pois o regime quer exterminar as ideologias. E, por acaso, você é um portador dela. No caso de alguém que é torturado porque é inocente e precisa confessar algo que não fez, não meramente entregar aos seus colegas, isso é o cúmulo da injustiça. E, novamente, me surpreende que os irmãos tenham conseguido sobreviver internamente e, de uma certa forma, perdoar o que aconteceu. A sociedade não deve perdoar. A sociedade não deve esquecer. E a sociedade deve continuar cobrando que esses erros
não aconteçam e, se aconteçam, sejam socialmente tratados. Não necessariamente com punição, mas com reeducação, com reestruturação, com democracia e principalmente com transparência. Daí a importância das peças de teatro, dos livros, dos filmes, das séries policiais que foram feitas sobre esse caso, que é justamente para a gente não esquecer e ter acesso aos detalhes desse caso e de tantos outros, porque por muito menos, eu vejo isso na clínica, as pessoas perdem a cabeça. Quando tem um infortúnio no trabalho, sofrem uma rasteira e são culpadas por algo que não cometeram. E às vezes elas perdem as suas carreiras. Imagina perder sua sanidade, a sua dignidade. Não é à toa que isso precisa ser cuidado, porque essas violências, elas se perpetuam em todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Tem até aquela piada de que é tudo culpa do estagiário. Por quê? Ele é o elo mais fraco da corrente. A democracia garante que do elo mais fraco até o elo mais forte são as hierarquias das provas e da verdade, que condenam uma pessoa, não o discurso. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas é